É por isso que é importante voltar lá para Nova York para conversar mais uma vez com a Mariana Jangiacomo, que traz exatamente os dados das mais recentes pesquisas eleitorais para mostrar como é que Trump ainda está bem em relação a Joe Biden nessa provável disputa que pode vir a acontecer no ano que vem, claro, se Trump for o escolhido do Partido Republicano. Mariana, você tem esses números, certo? Oi, Márcio. Sim, foi a primeira pesquisa do New York Times sobre o cenário eleitoral do ano que vem, mostrando que tanto Trump quanto Biden têm 43% das intenções de voto aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão empatados. E o interessante, Márcio, é a gente observar que várias pesquisas também já mostraram que os americanos não queriam um duelo entre Trump e Biden mais uma vez. Tanto que há ali uma pequena porcentagem, 14%, então, de pessoas que não querem votar nem um nem outro, esperam uma terceira via ou simplesmente decidiram que não vão votar ano que vem, já que o voto aqui nos Estados Unidos não é obrigatório. Mas é interessante a gente perceber exatamente isso. As pessoas não queriam que Biden e Trump se enfrentassem mais uma vez, mas existe uma falta de nomes fortes na política aqui nos Estados Unidos nesse momento e por isso tudo indica que os dois devem sim disputar pela presidência mais uma vez nas urnas do ano que vem. Agora a questão, Márcio, é que a situação não está fácil para nenhum dos dois. Como a gente viu, Trump tem esses vários problemas na justiça. Agora, essa acusação gravíssima, como o Lorival acabou de comentar, uma acusação de golpe de Estado, basicamente, de uma pessoa que perdeu as eleições e mesmo assim gostaria de continuar no poder, como disse a Procuradoria nesse documento agora que saiu, documento de 45 páginas. Isso sem falar nos outros processos contra Trump também. A gente lembra que ele recebeu 40 acusações criminais federais por causa dos documentos confidenciais do governo encontrados nas propriedades dele. Trump também foi acusado no caso da ocultação de pagamentos à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, chegou a ser condenado na justiça aqui de Nova York a pagar 5 milhões de dólares para uma mulher que o acusa de agressão sexual e difamação. Isso sem falar no outro caso da Geórgia também, que está relacionado a essa questão da tentativa de mudar o resultado da eleição. A Geórgia, estado tradicionalmente republicano, onde Biden venceu, e agora um grande júri analisa se vai acusar Trump formalmente, especificamente pela tentativa de mudar o resultado das eleições por lá ou não. A gente preparou uma reportagem mais cedo falando um pouco mais sobre esse cenário pré-eleitoral. Vamos conferir. Tanto Biden quanto Trump têm 43% das intenções de voto nos Estados Unidos. É o que mostra a primeira pesquisa feita pelo New York Times sobre o cenário eleitoral para 2024. Os 14% restantes se recusam a escolher entre os dois candidatos. Alguns esperam uma terceira via e outros afirmam que não vão participar das eleições. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Enquanto Biden já anunciou que vai tentar a reeleição pelos democratas, no Partido Republicano são 12 nomes disputando a nomeação para concorrer no ano que vem. Mas na prática, pelo menos até o momento, só Trump tem chances. Ele aparece com 57% das intenções de voto dentro do partido, bem longe do segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que tem apenas 17% de apoio. Biden e Trump enfrentam uma série de desafios para conquistar mais eleitores. O atual presidente sofre com índices baixos de aprovação, apenas 40%. E Trump tem de lidar com problemas na justiça que já custaram a ele milhões de dólares. O ex-presidente tem usado dinheiro de doadores de campanha para pagar seus advogados. Um comitê de Trump gastou 21 milhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano em despesas legais. Isso equivale a mais de 70% do dinheiro arrecadado. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Lorival Santana, sendo Trump versus Biden, Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Teremos uma eleição mais uma vez acirrada? É muito provável que seja esse o cenário. E sim, porque os Estados Unidos, existe aí uma questão demográfica, Embora a maioria dos americanos vote nos democratas, nos últimos 30 anos, nas últimas 8 eleições presidenciais, os democratas venceram 7 vezes no voto popular. Não levam necessariamente por causa do colégio eleitoral, que é um resquício da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Americana, que foi um gesto para incluir os estados do Sul. Então, estados menores têm um peso maior no colégio eleitoral, que é quem decide o pleito, um peso desproporcional
né, em relação à sua população, e são estados republicanos. Então, as populações das grandes cidades votam nos democratas e as populações da zona rural e, às vezes, dos subúrbios votam nos republicanos. São populações menores, mas que têm distrito, têm um peso proporcionalmente desproporcional em relação à sua população. Isso prejudica muito os democratas. Então, é por isso que os republicanos ainda são tão competitivos. Eu disse que é um resquício porque o sistema foi feito para evitar que os negros chegassem ao poder nos Estados Unidos, né? Que para acalmar os estados sulistas. Então, é um sistema de distritos, um desenho muito peculiar dos distritos eleitorais, e tudo isso favorece os republicanos. E a outra questão é que o que divide republicanos e democratas são temas culturais, temas morais. A questão de ensinar a história do racismo, a questão de ensinar identidade de gênero, orientação sexual. Essas são questões sobre as quais as pessoas, em geral, não mudam de opinião. Não são questões relativas à economia, questões conjunturais, à guerra na Ucrânia. Não, questões que são existenciais para as pessoas. E é por isso que é tão difícil haver um deslocamento do voto e é uma divisão tão pela metade do país. Tão marcada. Obrigado, Lorival Santana.